Salmo de número 124. Todos acharam? Amém ou não amém? Amém, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e a terra. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, nós vamos prosseguir aqui no nosso estudo nos Salmos de Romagens, né, até o Salmo de número 134. E esse salmo aqui é um salmo escrito por Davi, o rei Davi. Ele escreveu esse salmo, né, e é um salmo de ação de graças. Ele está aqui relembrando os grandes feitos do Senhor, relembrando o cuidado do Senhor, relembrando o agir do Senhor, o socorro do Senhor, né? A ponto que, quando ele conclui o salmo, no versículo 8, ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Ele conclui dizendo isso, porque ele começa durante o salmo relembrar, né, que ele poderia ter sido engolido, submergido, né? As águas, versículo 5, poderiam ter passado sobre a sua alma, mas o Senhor o livrou, o Senhor o guardou, o Senhor o sustentou. Então é um salmo em que ele medita nos feitos do Senhor, lembra dos feitos, lembra do cuidado desse Deus. E se nós olharmos para a vida de Davi, nós vemos isso em diversos momentos, Deus livrando o rei Davi de muitas emboscadas, de muitas situações difíceis, de muitas perseguições, mas a todo tempo Deus apresentando o seu poder protetor e o seu poder libertador. Então Davi aqui, né, ele está pensando nesses livramentos, pensando na libertação, pensando no cuidado do Senhor, né, fazendo como Jeremias disse lá em Lamentações, trazendo à memória aquilo que o quê? Pode nos dar esperança, né? O Salmo 77, nós vemos outros salmos, né, fazendo isso, por exemplo, só para exemplificar em um salmo. O Salmo 77, nós vemos o autor também relembrando os feitos do Senhor, né? Isso aqui a gente já começa a aprender essa importância. O verso 11, o Asaf, ele vai dizer: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Então ele começa aí a lembrar dos feitos, e ao lembrar dos feitos, Asaf começa a glorificar. Ou seja, em muitos salmos nós vemos esse ensino, esse trilhar, esse caminhar de voltar, né, à memória, ir à memória, ter uma grata memória, né, refletindo sobre o que o Senhor fez. E então, ao refletir, eles glorificam, os salmistas glorificam. E é o que a gente faz quando começamos a refletir no que o Senhor fez, nós começamos a glorificar e a exaltar a sua maravilha, como Davi termina o Salmo 124, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Isso é exaltar e glorificar a Deus. Então, irmãos, entrando aqui neste Salmo, de forma expositiva, do verso 1 ao 8, eu gostaria de refletir algumas coisas e meditar aqui nesses feitos postos aqui pelo salmista, por Davi. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós servimos um Deus que está ao nosso lado. Davi começa dizendo:
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui? Que nós não servimos a um Deus que é somente transcendente, mas nós servimos a um Deus que também é imanente. Um Deus que não só está distante, mas um Deus também que está perto. Jeremias 23 vai dizer que ele é Deus de perto e também Deus de quê? De longe. Ele cuida, né, de nós aqui. Um exemplo disso, quem aqui já tem filho e filho que já voou, sempre está preocupado com os filhos. Não adianta, uma vez que virou pai, virou mãe, mesmo que já esteja encaminhado, tudo ocorrendo, mas tem aquela preocupação de mãe, tem aquela preocupação de pai. Eu tomei a vacina quarta-feira, minha mãe me ligou umas 3, 4 vezes para saber se eu estava bem, porque ela tomou a AstraZeneca, eu também tomei, ela sentiu muito, eu senti muito, eu não sei se já tem a variável, né? Aí, dessa questão, às vezes a gente, sendo homem, né? A mulher é um pouco mais forte, não adianta dizer, a gente tem que assumir isso, né? Por isso que está aí a dor do parto, e muitas mulheres passam pelo parto e dizem, olha, eu não senti nada. E eu com a Thalita no hospital, vendo aquelas mulheres gritando, eu falei, Jesus, que situação. Tem misericórdia da minha esposa, e elas ali, né? E a gente, homem, às vezes sente qualquer coisa, já é o fim do mundo. Mas, de fato, eu senti muito calafrio, muita febre e tudo, mas foi preciso. E minha mãe, né, ligando direto aquela preocupação. E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que, enquanto ela ora, mesmo eu estando longe, Deus é o Deus de longe. Deus cuida do filho dela longe. Deus cuida dos seus familiares que estão longe, né? Deus cuida do André que está longe hoje. Deus cuida dos seus. E Deus cuida dos pertos também, né? Dos que estão aqui, da igreja reunida, congregada, de nós que estamos perto. Ele é Deus de longe e Ele é Deus de perto. Essa é a primeira coisa que nós vemos nesse salmo, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então Davi, ele começa recordando aqui essa presença real, né, do seu Deus no meio das circunstâncias difíceis em que ele passou. Talvez ele esteja aqui relembrando aquele feito, aquela situação em que Israel estava sendo subjugada ali por Golias. Golias afrontando, né, partindo para cima de Israel. E então Deus levanta Davi. Mas Israel debaixo de um peso, debaixo de ameaças. Vamos a esse texto, 1 Samuel capítulo 17. Olha o que diz lá. Deixa o seu dedo lá no Salmo 124. Vamos ver o que Deus fez aqui por Israel, né? Como Deus esteve perto de Davi e perto de Israel. Olha o versículo 10 e o versículo 11 de 1 Samuel 17, né? Disse mais o filisteu, aí Golias, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e o que, irmãos? Temeram muito. Ou seja, eles estavam ali debaixo de um jugo que Golias queria apresentar, querendo amedrontar aquele povo, afrontando aquele povo. E, inicialmente, Golias até atingiu o seu objetivo, porque eles temeram muito. Eles ficaram muito espantados, a ponto de não saber. E ali procuram, então vamos procurar algum guerreiro, manda Saul, diante daquela situação toda, né? Muito difícil. E, às vezes, irmãos, o nosso coração, né, é tomado, né, por temor tão grande das adversidades, que chegamos até ficar paralisados. E por isso que eu creio que Davi, ele começa o Salmo 124 dizendo, não fosse o Senhor. Ele começa o Salmo declarando isso, se não fosse o Senhor,
né, que estivesse ao nosso lado, quem diga Israel. Se não fosse o Senhor, né, nós estaríamos perdidos. É isso que Davi está dizendo. Se não fosse o Senhor diante de Israel nesta situação, estaríamos perdidos diante de Golias. Se não fosse o Senhor para nos salvar, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Se não fosse o Senhor por nós, estaríamos subjugados pelos nossos inimigos. Por isso, Davi começa o Salmo 124 declarando, de forma humilde, de forma sincera, relembrando os seus feitos, relembrando a grandeza desse Deus. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quem diga Israel. Porque, irmãos, aos olhos humanos, Golias era invencível. Não tinha como vencer Golias. Mas o povo de Deus não está só. Nós temos a graça e a presença do nosso Senhor. É a graça desse Deus, o Deus de perto e o Deus de longe, que nos fortalece nessa batalha, que nos fortalece nessa luta, que nos fortalece nessas questões difíceis. É a presença de Jesus ao nosso lado que nos faz, meus irmãos, levantar para a guerra, de colocar a armadura, de nos preparar para as questões difíceis, né? E veja aqui no versículo 26, ainda de 1 Samuel 17, que Davi, ele se levanta, mas ele não se levanta na própria força, né? Olha o que diz o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí, pulando agora para o versículo 45 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem nos afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então veja e perceba que Davi não está se levantando contra Golias na própria força, mas se levantando contra Golias na força do nosso Deus. E é nessa verdade que nós precisamos nos levantar, na força do nosso Senhor. É no nome dEle, é por Ele. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Nós, como igreja, não devemos aceitar avanços satânicos, mas não na força da igreja, mas da força daquele que é o Senhor da igreja. Nós podemos ir contra Satanás. Nós podemos avançar nesse mundo tenebroso, assim como Davi disse, e o próprio rei Davi, ele disse aqui: e todos verão, e todos saberão que Israel tem um Deus. Esse é o nosso objetivo. Não vencer por vencer, mas pregar que há um Deus todo-poderoso sobre todas as coisas. O Deus de Israel, o Deus soberano. E Davi entendia isso, que não era na sua força, a ponto que ele diz, voltando ao Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Irmãos, assim como Davi afirma que Deus estava no lado de Israel, Ele também está hoje ao lado da igreja, ao lado do seu povo. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos avançar contra o inferno. Em Cristo nós podemos avançar nessa terra.
O diabo, ele não pode contra o avanço do evangelho, contra o povo de Deus. Os nossos inimigos, eles foram despojados, diz a palavra de Deus, derrotados na cruz do Calvário. E louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus, porque em meio a tantos temores que a vida nos apresenta, nós temos um Senhor que nos guarda. Nós temos um Senhor que é por nós. Nós temos um Senhor que nos sustenta. Lembre-se disso. Encha a sua mente dessa verdade. Encha o seu coração dessa verdade. Às vezes nós somos subjugados pelos nossos pensamentos, porque a nossa mente é rápida para produzir questões, situações, e muitas vezes situações que nem sempre são verdadeiras, porque está faltando esse lembrar. E esse é o meu segundo ponto. Lembrar dos livramentos do Senhor, que é o que Davi começa a fazer agora, a partir do versículo 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. E quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Irmãos, muitas guerras Israel enfrentou, muitas guerras o próprio rei Davi enfrentou, mas o que salta aos nossos olhos diante dessa história é a proteção de Deus, é o cuidado de Deus, é a misericórdia de Deus. E assim como eu falei na introdução, de vez em quando é bom a gente olhar no retrovisor. Por exemplo, quando você está dirigindo, né? Alguém aqui já dirigiu sem nenhum retrovisor? Nem o do meio, nem os laterais? É bom, né? Não é muito legal, né? Por que não é muito legal? Porque você não sente tanta segurança ao que está atrás, né? E aí você olha para trás e você consegue planejar algumas coisas. E olhando para a nossa vida, né, às vezes é bom olhar no retrovisor e ver. Eu gosto de fazer isso muito quando eu completo mais um ano de vida. E quando eu olho para trás, eu consigo perceber e ver o quanto meu Deus tem sido fiel. O quanto meu Deus tem guardado e me sustentado. Esse ano que passou, né, em 2020, tive uma surpresa dos jovens irem lá em casa com uma carreata, buzinando, brincando. E ali, né, que ninguém podia aglomerar e nada disso, eu pude glorificar a Deus, Senhor, diante de tantas mortes, tantas situações difíceis, tantas questões difíceis, o Senhor tem me dado mais um ano de vida. Irmãos, nesse período, e é claro, isso é a função minha de pastor, eu entrei em UTI mais de 4 a 5 vezes, ou mais. Thalita que sabe, né? De 4 a 5 vezes eu entrei em UTI, sem vacina. Entrei em UTI, entrei em hospital, fui fazer velório, né? Todas essas coisas, né? Durante esse período mesmo com a igreja fechada, estando aqui direto, tendo que vir para a igreja, tendo que fazer gravação, tendo que estar aqui no meio do povo, tendo que trabalhar, meu trabalho é 24 horas, então o nosso trabalho não para. E para a glória de Deus, eu vejo que isso é Deus me guardando, o Covid não chegou perto de mim. Ah, mas isso é porque o senhor se cuida. Eu creio que seja isso também, né? Eu gosto muito de passar meu álcool, usar a minha máscara e tudo mais, eu gosto de me cuidar. Eu não quero pegar esse negócio, tá? Não quero, dá licença, não quero. Não quero pegar isso. Mas eu sei que quem me guardou até aqui foi Deus. E completar mais um ano de vida é graça de Deus, nesse tempo de pandemia. É ou não é, irmãos? Então olhe para trás, não numa perspectiva de saudosismo, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas olhe para trás e veja como Deus tem cuidado de você. Veja de onde o Senhor te libertou, de onde o Senhor te tirou. Veja o ventre que Deus abriu em você, mulher. Olhe para os teus filhos, olhe para as tuas filhas e veja-os
hoje com saúde, com graça. Glorifique a Deus pelo filho que você tem, pela filha que você tem, pelo pai, pela mãe, pela família, pela igreja que Deus te deu, pelo emprego, pelo trabalho. Veja, pela aposentadoria que você tem hoje, que você está recebendo. Veja, contemple, traga à memória o que lhe dá esperança. E eu tenho certeza que durante todo esse processo, até hoje, onde você está aí sentadinho, sentadinha nessa cadeira, tantas coisas você passou, tantos testemunhos você tem para contar. Relembre esses feitos, relembre essas verdades. E eu tenho certeza que você irá falar como Davi: não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, quando os homens se levantaram, quando o Covid se levantou, ele teria me engolido. Teria mesmo. E louvado seja Deus. Amém, amados? Relembre os feitos. Nessa manhã, relembre. Quando olhamos e contemplamos, meus irmãos, a nossa história, e é o que Davi está fazendo aqui, nos deparamos com a providência, com a proteção, com o cuidado, com a libertação de Deus. Perceba que é isso que Davi está fazendo, relembrando os feitos do Senhor. E Davi, ele fazia uma boa análise da história de Deus em sua vida, e com ela ele fortalecia o povo na caminhada, na medida que esse cântico, né, ele entra no saltério, e entrou aqui nos cânticos dos degraus, ou o cântico de romagem. O povo agora que ia a Jerusalém entoava esse cântico, e lembrando, e marchando, e na medida que passando por terrenos difíceis, por embrólios, por situações complexas, por bichos peçonhentos na caminhada, por terrenos altos, baixos, vales, montes, eles declaravam: não fosse o Senhor, não fosse o Senhor, não fosse o Senhor. E isso ia trazendo a eles ânimo, força e entendimento de que Deus estava com ele. Paulo fez isso na caminhada, quando ele ensina aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11, ao ensiná-los, ele vai dizer as lutas que ele passou, as perseguições, as prisões, as chicotadas, os açoites. Ele declara isso para aquele povo, relembrando. E quando ele chega no capítulo 12, lembrando que o 2 Coríntios é uma carta, então é um conteúdo só. Quando ele chega ali no capítulo 12, depois de relembrar todas essas coisas, inclusive de dizer que orou em relação a um espinho na carne, ele vai dizer e vai declarar o que Deus havia respondido: a minha graça te basta. Minha graça te basta. E ele compreende isso e ele passa isso para nós, que a graça desse Deus nos basta a olharmos e vermos o que ele tem feito por nós. Por isso, irmãos, a importância aqui de trazer à memória o que nos dá esperança. Eu creio que Davi fazia isso constantemente, sabe? Quando eu olho o Salmo 3, vai lá no Salmo 3 rapidinho. Davi estava aqui nesse Salmo de número 3, debaixo de perseguição. E só uma mente cheia desta confiança de Deus, cheio deste entendimento, trazendo à memória o que o Senhor fez, trazendo à memória quem o colocou como rei, quem o ordenou, quem o chamou, quem é o teu protetor, quem é o teu cuidador. Olha o que ele diz no versículo 5, Salmo 3: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Qual era o cenário desse texto? Você lembra qual é o cenário? Sabe onde que Davi estava? Debaixo de perseguição. O seu filho Absalão, a qualquer momento, poderia o achar. E lá no palácio, o conselho que Absalão recebia era o seguinte: mata teu pai. Ele é uma afronta para você. Se você encontrar o seu pai, destrói o seu pai, mata o teu pai. O que estava nos olhos, no coração, e que pulsava ali nos desejos de Absalão era sangue, sangue pelo seu próprio pai. Imagina você em uma situação de perseguição. Deixa eu ilustrar
numa perspectiva bastante atual do que nós estamos vivendo. É só você olhar agora para Cocalzinho, né, ali de Goiás, e ali para Edilândia. Quem vai a Perinópolis, na congregação, por exemplo, quando passa ali é a BR-70, não é, Jorge? Quando passa por ali, a gente passa por essas duas cidades. Vocês estão acompanhando agora que tem um assassino lá, um bandido, que ele está lá escondido no meio da mata, né? E a polícia já está aí hoje é o 11º dia, o 12º, em perseguição, né, contra essa pessoa. E aí, quando você começa a ver as reportagens, você vê os moradores de lá declarando: eu não consigo dormir. Da minha fazenda eu tive que sair. Vocês já viram isso? Essas reportagens? Eu tive que sair da minha fazenda. Porque a qualquer momento eu posso ser atacado. A minha sensação é que eu vou ser atacado. Isso acontece até aqui. A Thalita, às vezes, me faz ir ver a porta de casa umas 3 vezes. Eu falo: de novo? Não, mas o Lázaro está aí. Mas de novo, filho, eu já vi. É aquela sensação, né, de que a qualquer momento, né, você pode ser surpreendido. Agora veja Davi aqui. Isso que é interessante, veja Davi nesta mesma situação, em que o Lázaro poderia atacar a qualquer momento, poderia aparecer a qualquer momento, e aqui no caso Absalão, e Davi diz para nós: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Irmãos, isso às vezes parece muito distante para nós, né? Parece muito distante o que o salmista está dizendo. Mas eu creio que isso aqui é verdade na vida de Davi, porque ele lembrava dos feitos do Senhor. Ele lembrava dos cuidados do Senhor. Ele conhecia o seu Deus que é protetor, o Deus que é Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então ele descansava. Ele descansava nesse Deus. E nós precisamos descansar, irmãos. Esse mundo, né, já eu vou falar sobre isso rapidamente, ele nos impulsiona constantemente a viver uma vida frenética, a uma vida sem descanso, onde descansar às vezes é sinônimo, né, de não produzir. Mas nós precisamos depender desse Deus, descansar nesse Deus, como Davi fazia. Nosso Deus, meus irmãos, ele é bendito e nós podemos confiar no seu poder. Deus não só livra o homem aqui dos açoites terrenos. Deus não só livra, e aqui eu já começo a entrar no meu último ponto. Deus não só livra os homens dos açoites dessa terra, né, como Davi está especificando aqui, mas Deus também livra o homem, principalmente, né, William? Nós temos estudado sobre isso, nós dois. Principalmente, Deus livra o homem do maior açoite que o homem já poderia ter recebido: o pecado. O pecado. Deus nos livra. Por isso que Davi, aqui no versículo 6 e 7, ele vai dizer: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se, olha o versículo 7, Salmo 124. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Irmãos, além de Deus nos livrar, e louvado seja Deus por isso, desses açoites terrenos, desse leão que vem como presa, dessas águas impetuosas, né, que querem nos submergir, do inimigo que quer nos engolir vivo, Deus nos livra do maior açoite que a raça humana já recebeu: a força do pecado, o domínio do pecado. É por isso, entrando aqui no meu último ponto, que nós, crentes, povo de Deus, em Cristo Jesus, uma maldição foi quebrada. Essa é a verdadeira quebra de maldição, né? É tão falada por aí e tão distorcida, mas a quebra de maldição que ocorreu na vida do crente,
na vida do homem foi a quebra da maldição, do domínio do pecado sobre nós. Em Cristo Jesus, nós fomos livres do laço do passarinheiro. Em Cristo, Jesus, nós estamos libertos desse laço. Antes, o laço do passarinheiro, ele nos tomava. Eu não sei se você já andou numa floresta, numa mata, e muitos gostam de fazer ali armadilhas para pegar passarinho, Ou essas outras armadilhas, e aí você vê, que o passarinho bota uma comidinha ali, ele entra, fecha, acabou, Está preso, não tem mais como ele sair. Então, assim era a nossa vida, como um pássaro preso a uma gaiola. E sem conhecimento que nós estávamos, nós não conseguimos abrir essa porta da gaiola. Não tem como. Mas nós estávamos enredados, nós estávamos inundados, nós estávamos tomados, nós estávamos em transformação constante ao mal, ao pecado. Mas em Cristo Jesus, o laço foi quebrado, a maldição foi quebrada, a gaiola foi quebrada, a armadilha foi quebrada e nós fomos libertos. Colossenses capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre a ação de Deus na nossa vida, na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses 2, 14 agora. Tendo o quê, meus irmãos? Cancelado. A maldição foi quebrada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E olha o que diz o versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Meus irmãos, na cruz nós fomos libertos. Na cruz o laço foi quebrado. Na cruz a armadilha foi destruída. Na cruz nós nos tornamos como esse pássaro que hoje está livre. Louvado seja Deus. O pecado não nos domina mais. O pecado não é mais o nosso Senhor. O pecado não manda mais em nós. O diabo não manda mais em nós. Nós não somos mais filhos da desobediência, mas nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos livres como o pássaro. João 8,36, o que diz lá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê, irmãos? Livres. É isso que aconteceu. Nós somos livres. Como o diácono Joseil já disse isso aqui, hoje nós podemos dizer não ao pecado, porque o domínio do pecado, ele caiu. Paulo vai dizer isso em Romanos 6. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, nós compreendemos que nenhuma condenação há sobre nós, pois Cristo nos libertou. Hoje nós somos livres. Romanos capítulo 8. Vale a pena a gente ler esse versículo, o primeiro versículo de Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas. Versículo 33, tome posse disso, crente. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Cristo nós fomos livres do laço do passarinheiro. Louvado seja Deus. Amém, amados? Ô glória! Amém, libertos? Como é bom ser livre, irmãos. Hoje nós somos livres, né? Livres em Cristo. Hoje nós compreendemos a palavra de Deus. Nós não estamos mais presos, dominados, subjugados, né? Mortos, mas temos vida. Hoje somos regenerados, filhos do Criador do céu e da terra. Hoje nós fazemos parte da oliveira verdadeira. Hoje nós somos herdeiros dessa vida. Paulo vai dizer isso em Efésios 2, a partir ali do versículo 10. Hoje nós fazemos parte desse arraial, desse Israel. Hoje nós somos edificados. Nós somos tão edificados que nos tornamos, em Cristo, pelo Espírito Santo, habitação do próprio Deus, habitação do Espírito. E isso só foi possível porque Cristo morreu por nós. Hoje a igreja, como nós meditamos na sexta-feira, aqui na reunião de oração, senti falta de muitos aqui, não percam essas oportunidades que Deus está nos dando. Hoje a igreja é o tabernáculo, meus irmãos, da presença de Deus. É o tabernáculo da presença do Senhor. É onde o Senhor manifesta a sua presença. O Santo dos Santos está aqui no nosso meio. O nosso Deus está aqui. Nós somos o templo do Senhor, diz a Escritura. Somos porque Cristo é o templo. E por extensão nós, a igreja, também somos. E se somos habitação desse Deus, somos lugar. Esse lugar, a igreja reunida, é lugar onde ocorre oração, libertação, transformação, reconciliação de judeus, de gentios, de brasileiros, de todos os povos. É onde as nações são chamadas. Deus chamou a igreja porque nós somos habitação do Espírito Santo, porque nós somos livres. Somos livres. Amém, templo? Você é templo do Espírito Santo de Deus, como diz a própria palavra. Gostaria de encerrar com 3 aplicações aqui rápidas. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos lembrar constantemente que temos um Deus ao nosso lado. Mas sua presença não significa a ausência de dias difíceis. Isso é uma verdade que a gente precisa aprender. O fato de termos aqui ao nosso lado a presença de Deus não significa dizer que nós não vamos passar por dias difíceis. Mas a sua presença é sinal da sua guarda no dia mau. Muitas falsas teologias, têm ensinado que o crente, a igreja, precisa só viver debaixo de bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. E uma vida, como nós olhamos aqui de Davi, uma vida que espera em Deus, que dormiu como Davi dormiu, expressando dependência. Eu gosto muito de uma frase do John Piper. Ele diz que Deus nos deu um sono exatamente para tratar a nossa ansiedade. Ele nos deu um sono para que possamos aprender a depender desse Deus. Essa é a verdade. Mas nós vivemos em uma sociedade onde esperar, onde depender, talvez seja sinônimo de procrastinação. Essa palavra está muito famosa hoje, já ouviu? Eu tenho lido muitos livros de coach, muito. Não para chegar aqui e falar mal de coach, não é essa a minha ideia. Mas como eu me preocupo muito com a pregação do Evangelho, e muitas técnicas coaches têm sido usadas nos púlpitos. Inclusive tem igrejas que levam coach para pregar. Não é nem pastor, mas cede os seus púlpitos para o coach pregar. Isso me preocupa muito. Nós vamos iniciar essa revista aqui logo em breve. A lição de número 3.
eu vou ter o prazer de ministrar, que é sobre pregação expositiva. Nós vamos falar sobre isso. E nós vemos, né, que hoje, depender, esperar, confiar, é como se você estivesse perdendo tempo. Porque você precisa ganhar tempo. Você vai parar? Você vai descansar, Paulo? Você vai descansar, Ângela? Você vai parar? Você vai confiar nesse Deus? Você precisa agir, filha. Você precisa fazer. E entenda, o que eu estou querendo dizer aqui é que esperar em Deus, tá, não é sinônimo de alguém que está delongando, adiando as situações, mas de alguém que está afirmando que nem todo tempo é tempo de agir. Tem tempo de parar também. Nós precisamos agir. O significado de oração é o que, irmãos? Orar em ação. Mas há momentos da gente parar, da gente refletir e da gente descansar. Isso é bíblico. Isso é ensino bíblico. Mas essa nossa sociedade a todo tempo, né, quer nos levar a um frenesi, quer nos levar a uma constância e às vezes quer trazer isso para dentro da igreja. E por isso a gente vê tanta gente com tantos problemas emocionais, com tantas questões, porque não conseguem descansar, não conseguem dormir, não conseguem depender. E às vezes o problema está na base da fé cristã, do conhecimento, do entendimento. E um exemplo bíblico de alguém que sofreu, e eu gostaria de aplicar com esse exemplo o que eu estou dizendo aqui, de alguém que sofreu, que esperou, que dependeu de Deus e teve Cristo ao seu lado no dia da dor, foi Jairo. Lembra de Jairo? Lá em Marcos capítulo 5. Lembra dele? Jairo, sendo um grande homem, conhecido, a sua filha estava à beira da morte, uma situação que aos nossos olhos pede o quê, irmãos? Urgência. Eu preciso agora do Senhor. Eu preciso que esse problema seja resolvido agora. Minha filha está à beira da morte agora. Ela está para morrer por agora. Eu preciso que isso seja resolvido, Jesus, agora. E ele vai até Jesus. Você lembra do texto? Ele vai até Cristo. E Cristo se compadece. Cristo então segue com Jairo. E esse texto é belo demais, porque ele expressa para nós essa dependência. No meio do caminho, enquanto Cristo estava indo com Jairo para a sua casa, o que acontece, irmãos? Uma mulher com fluxo de sangue se apresenta. E Cristo, o que ele faz diante daquela situação? Ele para ou ele segue para a casa de Jairo? Ele para. Aí eu fico imaginando a gente com esse olhar imediatista. Peraí, Jesus. Cheguei primeiro, né? Você não está vendo o que minha filha está passando? Eu cheguei primeiro. Eu preciso desse socorro agora. É agora. Talvez como Marta. Lembra quando Lázaro faleceu e Jesus chega em Betânia? Marta vem correndo. O que Marta diz para Jesus? Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. É a síndrome da urgência. É a síndrome do imediatismo que tem matado um monte de gente. Que tem destruído vidas. E aí eu começo a olhar para Jairo. E aí a gente começa a procurar ali em Marcos capítulo 5, aonde que está a reclamação de Jairo, aonde que Jairo está aqui pedindo para Jesus se apressar, e o que a gente vê é Jairo. O que isso expressa para nós, irmãos? Dependência. Jesus está ao meu lado. Aleluia. Ele está ao meu lado. E nessa situação tão difícil, eu não consigo imaginar vendo meu filho à beira da morte. O Augustus à beira da morte. Nessa situação de vale da sombra da morte, Jairo quieto, ouvindo Jesus trabalhando e agindo na vida daquela mulher, e quieto. E quando chega a notícia ruim, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já foi. O defensor se apresenta.
Jesus. E Jesus diz para Jairo: não temas, eu estou contigo. Louvado seja Deus, irmão. Descanse nesse Deus. Descanse como Davi descansou. É tempo de descansar. É tempo de buscar esse Deus. É tempo de depender desse Deus. Que exemplo que Jairo nos dá. E quando Jesus entra naquela casa, ele declara: Talita cumi, aquela menina levanta. E ela ali recebe o fôlego de vida. É assim que Deus faz. Deus nos ensina. Quando Jesus chega lá em Betânia, Jesus diz: Lázaro, o que ele fala? Vem para fora. E Lázaro sai. Ele sai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com essas técnicas humanas. Cuidado com esse senso de esse imediatismo humano. Cuidado com essa síndrome da urgência. Porque às vezes Deus vai nos abater. E Deus vai nos levar a situações em que devemos e vamos ter que esperar. Jairo teve que esperar. Marta e Maria tiveram que esperar. Davi dormiu, esperou. Segundo ponto, é tempo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você precisa blindar a sua mente, meus irmãos, com a palavra e não com técnicas humanas. Façamos como Davi, façamos como os salmistas. Lembremos dos feitos do Senhor, pois estes nos trarão esperança para o dia mau. Molde a sua mente com a palavra de Deus. E em último lugar, a vida nos apresenta muitos açoites, mas o maior açoite que a gente já pôde sofrer é o pecado. Neste mundo, eu acho que o Joseu já disse isso aqui, nós podemos viver com muito dinheiro, um casamento próspero, uma vida regada, muitos prazeres, com muitas coisas e tudo, mas nada disso nos livrará do inferno. Nada. Nada disso nos livrará do inferno. Nada disso nos livrará desse laço maldito. Só Jesus nos livra da condenação da qual nascemos. Só Ele. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu não poderia terminar esse sermão sem falar dele. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso socorro. Por isso Davi termina dizendo no versículo 8, e aqui é a nossa última leitura: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você que está aqui ainda está preso aos domínios do pecado, se você que está aqui ainda não compreendeu, não entendeu, e está preso, se sente preso, dominado, eu quero lhe dizer, tem alguém que tem poder para livrar você e te fazer livre. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus, que de forma gratuita se entregou por nós. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Salmo 124. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Senhor e a entender a Tua palavra. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos destruídos, ó Pai. Mas pela Tua graça nós fomos achados. Senhor, nos ajuda a depender de Ti. Será, ó Pai, que no dia da prova nós ficaríamos como Jairo, vendo o outro sendo abençoado e olhando para a nossa casa e vendo o nosso próprio filho morrendo? Será que ficaríamos quietos? Ou será que no nosso próprio senso de urgência sairíamos correndo para tentar resolver a situação e dizendo que Jesus não chega na hora? Dizendo que Jesus se atrasou. Deus, o Senhor não se atrasou para chegar em Betânia. O Senhor não se atrasou para chegar na casa de Jairo. O Senhor não se atrasou, ó Pai,
nas nossas causas. O Senhor sabe de todas as coisas, cuida de todas as coisas, e o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. Ajuda-nos a depender de Ti. Ajuda-nos a agir, porque há tempo de agir, diz a Tua palavra. Mas há tempo de descansar também. Quando agir, queremos agir em confiança, e quando descansar, queremos descansar em confiança. Ajude-nos, Deus, a confiar no Senhor, a compreender, Deus, que vamos passar por lutas, por dissabores, por dias difíceis, mas que o Senhor está conosco e que na Sua força nós podemos vencer, ó Pai. Nós podemos seguir. Deus, o Senhor é o nosso libertador, o Deus Salvador. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. Obrigado, Jesus, por tamanha salvação. Se tem alguém aqui, ou em casa acompanhando, ou que ainda vai acompanhar, ó Pai, que está sendo tocado pela libertação do Espírito Santo de Deus, liberta, Deus. Abre as cadeias, Senhor. Abre as cadeias nessa manhã. Desata os laços do inimigo. E eu vejo laços sendo desatados hoje. Aleluia. Ah, Deus. O Deus que desata laços. O Deus que arranca grilhões, que tira a bola de ferro e que nos liberta como um pássaro que sai a voar. Oh Pai, louvado seja o Teu nome. Santo, santo Senhor, Tu és, oh Pai. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado. Nós queremos olhar para trás e ver como o Senhor tem feito. Oh Deus, oh Deus, a Tua igreja glorifica o Teu nome. A Tua igreja glorifica o Teu nome, Jesus. O Teu povo glorifica o Teu nome. Santo, santo Tu és. Que tempo glorioso, Jesus, na Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoe, Senhor, a nossa escola dominical. Use os professores, tanto presencial quanto online. Guarda nós, alunos, para que possamos estar com o nosso coração aberto para aprender a Tua palavra. Santo, santo é o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.